Olá, meu nome é Arisson. Vou comentar o item 7 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 17 é um capítulo muito extenso, com bastante comentários de Kardec, instruções dos Espíritos e uma das parábolas mais famosas de Jesus. O item que vamos iniciar é o dever, ditado pelo Espírito Lázaro. Ele inicia logo dizendo assim: o dever é como uma das leis da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes, até nos atos mais elevados da vida. Não é comum sempre nós estarmos falando sobre os deveres nossos para com Deus, para conosco, para com o semelhante. Esse para com o semelhante é extensivo à família, ao trabalho, à sociedade. Nós temos deveres até para com a natureza. O Emmanuel, numa das mensagens, diz assim: para que vivamos, milhares de criaturas perecem. Até o ar que respiramos é do trabalho de outrem. Então, o dever nosso de retribuição, de gratidão para com tudo o que nos rodeia é muito grande e muito extenso. Nós temos deveres civis, éticos, morais, mas o dever que Lázaro se refere é um dever íntimo, é uma cobrança íntima. O que ele diz assim: o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. É o aguilhão da consciência que nos adverte. Por que ele chama de aguilhão? Aguilhão é uma ponta, uma vara com uma ponta em que você espeta o gado para que ele siga a direção que você está comandando. Parece um pouco cruel, mas uma força bruta animal daquela, se ele quiser ir para um pasto verdejante, você só tem como guiar através do aguilhão. A própria espora do animal, do cavalo, é um aguilhão, em que você impulsiona ele para frente. Então esse aguilhão da nossa consciência é esse dever íntimo que nos cobra, que nos adverte a melhor conduta. Mas ele também diz assim que na ordem dos sentimentos, esse dever íntimo é uma das coisas mais difíceis de praticar porque ele vai contra os nossos interesses, a nossa vontade. Nós precisamos ter assim um refinamento de ouvir essa voz. Vamos imaginar, por exemplo, estamos no supermercado e cai algo da prateleira. Às vezes a gente quer deixar pro... eles têm pessoas para recolher isso. Ou a gente não quer parecer bobo de ficar catando, ou tem alguma impressão. Se você está ouvindo, está se cobrando de pegar, pegue e fique em paz. Aprenda a ouvir essa voz, né? É o que nós devemos fazer. Por quê? Porque ele comenta que essas vitórias sobre essa voz, sobre esse chamamento, não tem aplausos, né? Essas vitórias não têm testemunhas. E as derrotas que a gente sofre também não tem reprimendas. Somos nós mesmos que estamos constantemente vendo onde somos vitoriosos e onde fracassamos. Aí ele diz assim: o dever do coração, esse dever, o dever do coração fielmente observado eleva a alma. E em seguida ele mesmo faz a pergunta: mas onde precisar esse dever? Onde ele começa? Onde ele termina? Como nos guiar? Então, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçamos a tranquilidade, o direito, o bem-estar do outro. E termina aonde a gente gostaria de que não transpusesse esse limite. Então, entre você fazer aos outros o que gostaria que te fizesse e não fazer aos outros o que gostaria que não te fizesse. Esse é para você ter um parâmetro, se você deve ouvir esse chamamento. Diz ele que o dever, o homem que cumpre o seu dever é juiz e escravo da sua própria causa.
todo esse capítulo 17 me parece que se refere ao dever, porque se a gente pegar item por item, por exemplo, o homem no mundo lá fala bastante sobre o comportamento dele na sociedade e diz que os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais. Lá no final, em cuidar do corpo e do espírito, o espírito Georges, que é um espírito protetor, diz que se a gente desconhece as necessidades que são peculiares do corpo por força da natureza, isso é desconhecer as leis de Deus. Então é o dever de nós cuidarmos do nosso corpo como cuidamos do nosso espírito. Também lá tem um item que se chama assim, superiores e inferiores, onde ele mostra os deveres que devemos ter quando comandamos e quando obedecemos. Aproveito para citar uma obra de Emmanuel, uma mensagem que chama Obreiros Atentos, que diz assim: o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe. Está integrado. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Vamos guardar na cabeça isso aí. Nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. E, por fim, a reflexão maior que eu gostaria de deixar para nós é lá no item Os Bons Espíritas, diz assim: o Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita ao homem a compreensão e a prática da moral do Cristo. Para que queiramos praticar, precisamos compreender bem. E essa compreensão às vezes nos falta, porque parece muito distante de nós algumas coisas. Nos parece muito severo, muito inalcançável algumas coisas. Eu tinha um colega que trabalhou comigo na eletrônica. Ele foi abandonado pela esposa dele e criou os 2 filhos pequenos dele. E a gente sempre conversava, ele sempre me falava que ele trocava os nomes, não utilizava os nomes normais para falar com as crianças, porque causavam má impressão, má resposta, né? Então na hora que ele ia fazer uma janta, por exemplo, os filhos perguntavam: pai, o que vai ter para comer? Aí ele falava assim: aquele bife molinho, que era fígado, né? Ele dizia que não falava a palavra fígado porque isso causava uma má impressão, as crianças já não gostavam nem de ouvir a palavra e às vezes a criança não experimenta porque não gosta do som daquela palavra. O caso do brócolis, ele chamava de arvorezinha. Então as crianças gostavam: hoje vai ter aquela arvinha. Eles gostavam, parecia uma miniatura de uma árvore. Então a palavra brócolis é que trazia a indisposição. E no nosso caso aqui, o que isso tem a ver com o nosso caso? Quando Jesus está no Sermão da Montanha, que ele traz todas aquelas recomendações para os discípulos, exorta eles a praticarem aqueles sublimes ensinamentos, ele diz assim: melhorem-se, para que sejam parecidos com o Pai. Ué, não me lembro de Jesus ter falado essa palavra, melhore-se. Mas é que eu estou mudando, não é? Ele falou fígado. Essa mensagem, ele diz assim: aperfeiçoe-se, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Sede perfeitos é o título desse capítulo, que traz sempre essa impressão que é inalcançável. Jesus pede-nos que nos aperfeiçoemos, por isso que ele diz assim: sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Tanto é assim que um pouco mais antes dessa fala, ele diz assim: para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Ora, se ele é nosso Pai, nós somos os filhos dele. Mas ele quer dizer que para que nos assemelhemos a ele, né? Então, no final lá da exposição de Lázaro, ele diz assim: a nosso dever moral para com Deus nunca termina, porque sempre deveremos buscar refletir as virtudes do Eterno. Devemos tentar nos assemelhar às perfeições de Deus.
nos aperfeiçoar. Como se fosse uma obra que reflete os atributos do artista. É o que Deus quer para nós. Que busquemos essa semelhança. E lembrando que a parábola principal desse capítulo é a parábola do semeador, em que Jesus diz que a semente caiu na boa terra. A gente sabe o significado dela. Nós devemos nos esforçar para ser essa boa terra. Lembra sobre a mensagem de Emmanuel? Não vamos esperar decretos, não vamos esperar sofrimento, esperar pandemias para nos melhorar. Vamos nos instruir. Não vamos esperar que nos peçam para adubar a horta. Essa é a mensagem de Jesus nesse capítulo. Aperfeiçoe-se, melhore-se. Sede vós logo perfeito, assim como o Pai Celestial é perfeito. Muito obrigado.